Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 13. O tema da mensagem de hoje é a descendência de Deus e o descendente da serpente. Existe uma descendência que é a descendência de Deus, existe uma descendência que é a descendência do diabo, a descendência da serpente. Desde o princípio, o diabo tem trabalhado para formar uma descendência que pertença a ele. Desde o princípio, o diabo tem trabalhado para arrebatar corações. Ele tem trabalhado para que as pessoas durmam e não percebam o que está acontecendo. Eu ia nem começar por essa palavra, mas enquanto estava aqui, Deus ministrou essa palavra no meu coração, que está em Mateus capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou um joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto dormiam, um joio foi semeado. Enquanto você dorme espiritualmente, o diabo trabalha. Mas glória a Deus também que não dormita o guarda de Israel. Aleluia. E que é aquele que é poderoso para guardar você quando você está ligado nele. Glória a Jesus. Glórias. Mas enquanto dormiam espiritualmente, o diabo semeou algo aqui. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita final, até os últimos dias. Deixa crescer joio com trigo. Deixa crescer aquele que tem palavra com aquele que não tem palavra. Deixa crescer aquele que ouve a verdade, caminha na verdade, aquele que finge que está na verdade. Deixa crescer junto. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntei primeiro o joio, atalhei em feixes para ser queimado, isto é o inferno. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. E o Senhor Jesus, eles vão perguntar no separado para o Senhor Jesus. Eu não quero nem dar a interpretação, deixa o Senhor Jesus dar. Ele diz no versículo 36: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: que semeia boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Existem os filhos do reino e existem os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, no final dos tempos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Aleluia. Não há necessidade de explicação alguma, tudo feito com a maior clareza pelo Senhor Jesus. Mas o que é importante nós percebermos é que o Senhor Jesus, Ele é o semeador da verdade, da semente pura, da semente boa. Mas o diabo está sempre procurando corações para ele enganar, para ele dissimular, para ele arrancar da verdade, para ele colocar uma pequena mentira, para ele matar a pessoa. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Desde o princípio, queridos, existem dois polos caminhando. Desde que entrou o pecado no mundo, desde que Adão e Eva vacilaram, desde aquele instante, o diabo tem trabalhado os seus descendentes, assim como Deus tem trabalhado a sua descendência. Posso ouvir um amém? Amém. Toda essa história, olha como é interessante para Deus. Deus sempre foi preservando o seu descendente. Tudo que Deus fez foi pensando em um descendente. Tudo que Deus fez foi pensando que através desse descendente Ele criaria um povo que descenderia desse descendente principal dele. A principal preocupação de Deus, e prestem muita atenção nisso, nunca foi um local físico, nunca foi uma terra física. Queridos, Deus está sempre falando no espiritual, e nós homens estamos sempre entendendo o que Deus fala pelo natural. Vou dar um exemplo. Ele fala que
são 12 as horas do dia, 12 as horas da noite, eu não estou indo lá agora ressuscitar o Lázaro. Aí ele fala, Lázaro adormeceu, os discípulos estão pensando que ele está falando de uma sonolência, de uma situação física. Tomé fala disso. Ele fala, não, preciso falar claramente com vocês, Lázaro morreu, e eu estou indo lá para ressuscitá-lo. O Senhor Jesus está sempre falando no Espírito. O Senhor Jesus está lá em João capítulo 2, em João capítulo 2, Maria, sua mãe, está falando com ele, olha, onde está, acabou o vinho, eles não têm mais vinho, eles não têm mais o vinho. Jesus fala assim, o que tem a ver contigo, mulher? Você está falando para mim? Porque o Senhor Jesus está respondendo a Maria no espiritual, o vinho é o sangue. Você está me pedindo sangue? Não chegou a minha hora ainda não chegou. Jesus está sempre, queridos, olhando e falando no espiritual. E nós temos a tendência como homens de sempre olhar as promessas de Deus, olhando para o físico, olhando para o natural. E esse é um dos maiores problemas que nós homens enfrentamos. Deus sempre quis separar um povo para ser o seu descendente. Deus sempre trabalhou a semente, sempre trabalhou o herdeiro e não a herança. E um dos triques do diabo, das ameaças, uma das armadilhas do diabo, é justamente fazer a gente olhar para a herança e tirar o foco da descendência. Essa é uma das armas mais utilizadas pelo diabo, e essa desde o princípio. Por isso que o Senhor Jesus, Ele vai manter, Ele vai mostrar que existiu sempre os herdeiros que Ele preservou. Ele sempre teve uns herdeiros espirituais, Ele sempre teve uma geração espiritual. E o diabo também formou a sua geração espiritual. O Senhor por vezes interviu na história, não para dar uma terra para o povo, mas Ele interviu na história para dar uma herança, um herdeiro para o povo. Ele sempre preparou o herdeiro, porque o herdeiro vai se tornar a própria cidade de Deus. Deus nunca se preocupou efetivamente com a Jerusalém física. Eu vou te provar isso enquanto a gente caminhar hoje. Tudo que o Senhor montou é Ele que constrói para o homem, não é o homem que constrói para Ele. Posso ouvir um amém aqui? Amém, glória a Deus. Ele constrói para o homem, não é o homem que constrói para Ele. Glória a Jesus. E esse é um dos problemas quando nós enxergamos as coisas de Deus. E é por isso que muitas vezes somos enganados pelo diabo. O diabo vem para o Senhor Jesus oferecer para Ele um reino. Olha, Senhor Jesus, toda a autoridade desse reino foi me entregue, e eu dou a quem eu quiser, se você prostrado me adorar. Todos esses reinos que foram levantados eu dou para o Senhor. É só você se prostrar diante de mim. É só você agora se render. Porque eu construí reinos. Eu fiz construções maravilhosas. E olha como elas são lindas. Muitos de nós somos seduzidos pelos reinos que Satanás continua apresentando para nós. As pessoas estão esperando, muitas pessoas da igreja estão esperando um templo ser erguido em Israel, físico, que então verá o fim. E o Senhor nunca falou de templo físico, nunca quis um templo físico, nunca trabalhou pelo templo que Salomão construiu, nunca trabalhou por isso. Quem trabalhou por isso foi o homem que não tem entendimento, porque o homem está mais preocupado com a herança do que se tornar um descendente de Cristo. Descendência é tão importante que em 1 Crônicas, capítulo de número 1, 1 Crônicas, capítulo de número 1, eu falei, Senhor, você vai falar para eu pregar sobre genealogia? Calma aí. Não, preste o coração. Você está falando de descendente. Glória a Deus. Olha que interessante. Adão, quando ele começa o capítulo de 1 Crônicas 1, Adão, 7, eles passou esse capítulo que eu pulo por uma mulher. É justamente aí que eu dou um jump, pastor. Toda essa parte de descendente de Judá, descendente de Efraim, descendente de não sei o que, é essa parte que eu pulo, pastor. Adão, 7, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem-Cão e Jafé. Ele começa o capítulo de 1 Crônicas traçando uma genealogia a partir da vida de Adão. Ele começa a dizer os filhos dessa genealogia,
Um dos filhos que ele abre são, no versículo 8, os filhos de Cã são Cuxi, que é a Etiópia, deu origem à Etiópia, Misraim, que deu origem ao Egito, só que etapa das nações, Puti, que deu origem à Líbia, e Canaã, que é um dos herdeiros que foi amaldiçoado quando o cão viu a nudez do pai. Está todo mundo comigo aí? Amém. Todo mundo lembra dessa história? Amém. E Sem e Jafé cobriram a nudez do pai, mas Cã, ele viu a nudez do pai, fez saber aos seus irmãos, expôs a vergonha do pai, o erro do pai. E então Noé, quando levanta da bebedeira, ele amaldiçoa a descendência. Ele amaldiçoa Canaã, que é o quarto filho. Interessante que também no versículo 10 ele diz que Cuxi, que não é o amaldiçoado, não são todos os filhos de Cão que foram amaldiçoados, que foi amaldiçoado foi Canaã, mas Cuxi, que deu origem à Etiópia, gerou um filho chamado Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. A primeira coisa que Nimrod faz, sabe o que é, querido? É construir uma cidade. A primeira coisa que ele faz é construir na verdade duas cidades. Ele constrói e levanta duas maldições. Nimrod levanta a cidade de Babel, que deu origem à Babilônia, que é a mãe das feitiçarias, de todos os problemas que existem na terra, mãe das prostituições. E ele levanta a cidade de Nínive, que é a capital de outro império, de outra cabeça da besta chamada Assíria, que também veio contra Israel. Uma levou todo o povo do norte, 10 tribos, e o outro, a Babilônia, levou as 2 tribos do sul. 2 cidades montadas por Nimrod, cujo objetivo principal era o inferno se opondo a Deus. É o próprio espírito anticristo que atua desde o princípio de tudo. E ele fala: nós vamos criar uma cidade, vamos estender uma torre, vamos fazer o nosso nome grande em Gênesis 11, para que o propósito de Deus não se cumpra na nossa vida, para que não nos multipliquemos e avancemos e possuamos toda a terra como Deus nos pediu para fazer. Então Nimrod começou a se tornar poderoso na terra. Ele é um caçador, assim como aparece lá no Apocalipse, o cavalo branco, o homem com um arco na mão, que está sem flechas, porque ele vem trazendo uma falsa paz, mas ele é um tipo de caçador, ok? Espírito do anticristo, ele está montado no espírito do anticristo. A bandeira da Síria tem um cara montado no cavalo com um arco na mão. É a bandeira da Síria, é muito louco. Para quem se liga no final dos tempos, mas só tem parênteses à parte, fecha parênteses. E aí ele vem e fala que Canaã, agora vem a descendência de Canaã, ele gerou a Sidom. Sidom está lá em Tiro e Sidom. Tiro, onde está o espírito do diabo. Quem é Sidom? Sidom é de onde veio Jezabel, a rainha dos Sidônios. Está entendendo? Ele não gerou só Sidom. Sidom foi o primogênito, gerou a Et. Quando Israel se corrompe e fala: eu te abracei, Ezequiel 16, eu te adornei, eu tratei de você, filha minha, meu Israel, eu coloquei pendentes no seu nariz, eu cuidei de você, eu te adornei. Mas você se prostituiu com o primeiro homem. O seu pai foi Eteu, aqui onde está o Eteu. E ele, Canaã, gerou outros povos, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus. Fala aí, um monte de Eus. Fala aí, um monte de Eus. Aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Zemateus. Todos esses povos, Deus falou que ocupariam a terra de Canaã e que Israel possuiria essas amaldiçoadas. Estão comigo? Estão entendendo? Glória a Deus. Deus está falando que a semente dele, de Sem, possuiria Canaã, que foi populada por esses povos, que foram amaldiçoados, porque eles eram sementes da serpente, eles eram filhos do dragão, eles eram filhos do diabo. Queridos, hoje em dia o diabo está ainda recrutando seus filhos. E a palavra dessa noite é para você entender que tipo de semente está vingando dentro de mim. Que tipo de descendente sou eu? Aleluia. Eu sou um descendente de Deus,
Ou eu sou um descendente da serpente? Em nome de Jesus, aqui tem descendente da serpente. Glória a Deus. Se tiver, hoje nós vamos arrancar todo o joio do mundo. Aleluia. Que os anjos especialistas, antes da ceifa final, arranquem os joios lançados nos corações. Amém, Senhor. E aí vai um monte de descendente, mas eu vou pular isso aqui. Eu só estou mostrando para você como descendência é importante. Eu vou voltar no versículo de número 1, ao dizer Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Antes de Deus trabalhar essa descendência que está em Gênesis 5, Ele trabalhou uma outra descendência do diabo. Ele mostra uma outra descendência do diabo em Gênesis 4. Em Gênesis 4 tem um episódio famosíssimo que todos vocês conhecem. Depois do pecado de Adão e Eva, todos conhecem a história, posso ouvir um amém aqui? Amém. Sim ou não? Glória a Deus. Deus. Conhece, né? Sim. Não preciso explicar o pecado de Adão e Eva. Em Gênesis 2:8, antes de tudo, a Bíblia diz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Quem construiu o jardim? Deus. Quem construiu o lugar da habitação do homem? Deus. Deus. Quem colocou o homem no lugar de domínio? Deus. Quem estabeleceu esse homem? Deus. Ok? Deus plantou um jardim. Falou para esse homem cuidar do jardim. Em Gênesis 3, esse homem é enganado e trai a Deus. Em Gênesis 4, vê os primeiros descendentes de Adão e Eva. E aqui diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, o seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, os primeiros, o mais importante do seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Não se agradou da adoração de Caim. Não se agradou de Caim pegar uma coisa da terra e oferecer a Deus. Não se agradou de Caim porque Caim não observou o que seus pais aprenderam com Deus. Quando seus pais se cobriram, se cozeram de folhas de figueira, e Deus fala: essa folha que vocês estão se cobrindo aí não serve para nada, vem cá que eu vou fazer uma outra coisa para vocês. E ele mata o primeiro animal, eu vou inferir muito possivelmente um cordeiro. Pega a pele desse animal que tem sangue nela, porque sem sangue não se chega diante de Deus. E ele cobre esse homem com a veste do animal, uma veste própria a partir do pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Posso ouvir um amém? Amém. Abel aprende com o pai e com a mãe. Abel separa um cordeiro, o melhor deles, de todos eles, aprende isso primeiro, e ele oferece a Deus. O Caim pega da terra, do fruto da terra. Ele era lavrador, o que teria de mais? Bom, pega o que ele lavrou, compra a melhor ovelha de Abel e oferece ela a Deus. Esse é o exemplo da pessoa que ela quer oferecer o que ela quer a Deus. O que eu quero oferecer é isso aqui. Eu acho que isso é o que importa para Deus, mas não obedece os princípios de Deus. Então Abel, que obedecia os princípios de Deus, pega o melhor das suas ovelhas. E agradou-se o Senhor de Abel, no versículo 4, na parte B, e de sua oferta, ao passo que de Caim, não só não se agrada da oferta, mas ele não se agrada de Caim. E de sua oferta não se agradou, porque a oferta vai com o que o seu coração está entregando, filho. Não é só a oferta que se entrega. Quando você vem num culto, não é só um louvor, cantar uma música que está entregando. Deus está preocupado quando você entra aqui, você está cantando com o seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Não adianta estar com o coração distante. Ele está abrindo a boca para louvar a Deus. Ele está falando que esse tipo de oferta, esse tipo de louvor não agrada a ele, não agrada nem a oferta, não agrada a pessoa que está fazendo a oferta. E ele se desagradou de Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E Deus vai tentar corrigi-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre
Há um desejo se levantando contra você mesmo, uma coisa que você quer que se levanta contra você mesmo. Está entrando uma semente no seu coração, Caim. Eu não queria que tivesse entrado dentro de você. A ti cumpre dominar esse desejo. Tá bom. Eu tenho ainda algo com você, Caim. É só você me oferecer o que é certo. É só você oferecer uma oferta, e se eu oferecer dentro de mim, que eu vou aceitar você. Mas por enquanto eu estou rejeitando você e sua oferta. Não desmaie quando o Senhor for reprovado. É o que a Bíblia diz. Deus está reprovando Caim e sua oferta. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu, não sei, acaso sou eu que dou meu irmão? Olha a rebeldia, a rebelião, o joio completamente dentro do coração. Olha o assassinato dentro do coração de Caim. Porque ele não foi aceito, porque ele teve inveja do irmão, porque a adoração do irmão foi lá para levantar ele do lugar onde está Caim. É muito mais difícil você ver o sucesso, a honra, Deus prosperar do irmão. Só quero dar uma chave para você, queridos. Deus está procurando nesses dias adoradores. Glória a Deus. Ele está procurando as pessoas que tocam Ele no céu. Ele está procurando as pessoas que fazem o céu descer. Aleluia. A sua oferta e Ele são a mesma coisa. E quando Ele oferece isso a Deus, Deus vem de encontro àquela oferta. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E o que está aqui dentro, verdade. Tem que haver verdade em Deus. Tem que haver verdade na adoração que nós entregamos a Deus. Deus não aguenta uma adoração de qualquer jeito, de qualquer maneira. Uma adoração com o coração todo sujo como o de Caim. É interessante que eu quero abrir, explodir algo aqui, segura em Gênesis 4. Mas venha comigo em João capítulo 8. É muito curioso isso. Olha como o diabo, ele trabalha os corações. Olha como ele trabalha a sua descendência. Em João capítulo de número 8, o Senhor Jesus está falando de algo aqui. O Senhor Jesus está falando de uma descendência espiritual, não de uma descendência física. Em João capítulo 8, a partir do versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecerdes aonde? No que eu digo, na minha palavra, na verdade. Se você permanecer no meu jeito, se você permanecer nos meus princípios e valores, se você permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, sois a semente que vai vingar, sois a semente que vai multiplicar, sois meus discípulos e conhecereis a verdade fará o que com vocês? Vos libertará. Responderam-lhe, não, nós não precisamos disso, nós já temos uma genealogia, já somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sois que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Santo é o Senhor. Aquele que odeia o irmão, ele é assassino do irmão. Se existe espírito de ódio, de palavras contrárias contra a vida de um, de assassinato com o meu verbo, com a minha palavra, nós não somos filhos de Deus, queridos. Somos filhos do diabo. O que o Senhor Jesus está dizendo, vocês querem me matar porque a minha palavra não está em vocês, e que tem em vocês não é trigo, é joio. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que viste em vosso pai. Vocês têm um outro pai, é uma outra paternidade. Então ele respondeu, nosso pai Abraão, disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, olha quantas vezes ele diz,
certamente me havereis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem, a minha palavra? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então ele vai dizer agora o relatório final: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis, lembra que ele falou, Caim, o desejo está diante de você, e a você tem que dominá-lo? Olha o que ele diz aqui: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Matar é desejo do diabo, usar a sua boca para destruir é desejo do diabo, para falar mal é desejo do diabo, para maledicência é desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida que jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O diabo é alguém que mata, e ele é um homicida desde o princípio. Como ele mata? O diabo mata através da sua arma chamada mentira. É assim que o diabo mata. Ele mata enganando você. Ele mata fazendo você acreditar na mentira dele, como ele fez com Eva. Ele matou Eva. Como ele matou Eva? Eva, você vai ser como Deus. Como ele matou os anjos? Ele falou: eu vou subir acima das estrelas de Deus e lá vou fazer meu trono. Eu sou o rei aqui. A Bíblia diz lá em Ezequiel 28 que ele, no comércio, como de Deus o comércio, se encheu o seu coração de liberdade. Que comércio que ele tem que fazer no céu, andando nas ruas de ouro? Não são comércios financeiros, queridos. O comércio Satanás no céu, ele tinha os seus santuários, ele queria adoração, ele queria levar os anjos a adorarem a ele, ele corrompeu o coração dos anjos, ele lançou o joio primeiro no coração dos anjos, para os anjos acreditarem que ele tinha um trono. Só que o trono de Deus, ele não se conquista dessa maneira. Ele não se conquista com persuasão, ele não se conquista politicamente, ele não se conquista dessa maneira. Ele se conquista em se obedecer à verdade. E é por isso que o Senhor Jesus vai conquistar um trono. O Senhor Jesus, ele se humilha, se torna homem, se torna servo, cumpre um caminho até a morte e morte de cruz. Ele se mata para obedecer à vontade de Deus. Ele se anula para obedecer à vontade de Deus. Ele fala: vocês vão dizer aí que tem 4 meses para colheita, eu digo que os campos estão cheios, e a colheita é agora mesmo. Vocês estão dizendo aí que vamos ter um momento de comunhão, de partir pão, os discípulos foram lá comprar comida. Ele fala assim: eu tenho comida para comer que vocês não conhecem, e essa comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. É assim que eu estabeleço um trono. É dessa maneira que se forma um descendente. Um descendente se forma de alguém que obedece à verdade, e por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nome perante o qual todo joelho se dobra, no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia e glórias a Deus. O trono de Deus se estabelece em obediência. O trono do diabo se estabelece em mentira. O reino de Deus se estabelece com Deus construindo uma casa. O reino do diabo se estabelece com ele construindo cidades para ser cultuado e adorado, criando uma torre alta para fazer o nome dele grande. O reino de homens que estão na igreja, que se estabelecem para fazer seu nome grande, são reinos que estão prontos para ter um diabão sentado no trono. Israel não reconheceu a Deus, queriam matar ele, sabe por quê? Porque eles tinham adquirido um lugar. Eles tinham adquirido um lugar diante do Império de Roma, que permitia que eles tivessem a honra da casa que eles construíram, onde Deus nunca habitou. Eles foram enganados pela própria glória que eles tocavam, que eles mexiam. Queridos, eu temo de verdade que a igreja de hoje em dia ela esteja caindo no mesmo problema. O problema de querer a herança, os reinos, e não querer ser um descendente real de Deus. Esse é o problema que tem enganado a igreja. Só que ainda que o diabo tenha formado uma descendência, Deus vai intervir na história. No próprio, olha que interessante, voltando lá no Gênesis 4, tem muita coisa que colocando na minha cabeça aqui. Eu vou ser breve, mas muita coisa aqui entrando no meu espírito. E vamos lá. No versículo 16, o Caim se retira da presença de Deus depois de falhar tanto. Deus coloca uma marca nele. E diz que, versículo 17, coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E olha a primeira coisa que Caim faz.
Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Ah, como o homem quer edificar coisas para ele governar. Como o diabo trabalhou o coração de Caim, a primeira coisa que ele quer levantar é uma cidade. Ele quer levantar algo para ele reinar, para ele governar, para ele dominar. Os homens até hoje procuram isso. Está cheio de pastor que procura isso. O nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meuagel, Meuagel a Matusael, Matusael a Lameque, Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. A Ada deu a luz a Jabal, este foi o pai dos homens que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu a luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque a suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos. Ele, o primeiro bígamo, o primeiro homem que teve duas mulheres, que tinha um monte de filho. Os filhos dele, ele não gerou mais coisas. O que trabalha com o diabo, ele gera uma semente das trevas. E a semente das trevas que Caim gera vai acabar em Lameque. Lameque, que foi um bígamo, um homem que tinha duas mulheres. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim de Lameque, porque Deus falou: qualquer um que matar Caim, eu vou vingar ele 7 vezes. Porém, 70 vezes 7 eu vou ser vingado porque eu matei dois. Meu Deus do céu. Olha onde termina a história da semente do inferno. Numa descendência mirrada. Quantas pessoas dentro do reino hoje geram só coisa mirrada, coisa má, coisa que não avança, escondem talentos, as coisas não funcionam, porque há dentro do coração, que nós precisamos avaliar o nosso coração. Não é uma coisa boa. O que nós oferecemos, o que nós entregamos é mirrado, e aqui vai terminar uma descendência, numa desgraça. 70 vezes 7 aqui tem uma baita revelação por trás. Infelizmente eu não posso entrar nela hoje. Você já pode lembrar do texto quantas vezes vai perdoar 70 vezes 7. Só vou te dar o clique, depois você procura aí a revelação, mas a revelação está em cima disso. Está lá no livro, depois você vai ler meu livro, você vai entender isso aqui. Mas 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, e pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Dá um aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus glória. começa agora a estabelecer uma nova descendência. A Sete nasceu e também um filho, ao qual se pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus tem os descendentes que invocam o nome dele. No lugar de Abel, de um adorador de primeiro tipo, de primeira espécie, Deus levanta um Sete, que o que ele produz é um Enos. E ele produz um Enos que começa a invocar o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória Amém, a Deus. glória a Deus. O nome do Senhor começa a ser invocado. Aí você viu 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1? Olha agora o que ele diz. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus, genealogia de Adão, e vai chegar. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar no Senhor Jesus, no descendente. Ok? Só que a partir daqui Deus começa a montar, começa a surgir, começa a existir um paralelo de filhos de Deus e de filhos da serpente. E agora o Senhor vai fazer o seguinte: no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou e chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Adão era a imagem de Deus, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 125 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Olha quantas ele fala, teve filhos e filhas. E multiplicou. E o que ele tocava, a semente boa é uma semente que multiplica. Posso usar o meu glória a Deus? Amém, glória a Deus. Ele gerou esse que é o primogênito, mas ele gerou mais filhos e filhas. Você pode... Aleluia, glória a Alguém Deus. que é da semente de Deus, alguém que multiplica a semente, alguém que gera filhos e filhas em abundância. A descendência de Caim que você viu passar aqui, ele falava só de um filho, não falava de uma descendência que ele gerou outros filhos e outras filhas. Aqui o Senhor vai enfatizando que ele gerou filhos e filhas. Todos esses 7 foram 912 anos e morreu, e ele vai Enos,
e depois vai Cainã, e depois ele vai aqui, vai Malael, de Malael viveu Cainã, todos eles foram gerando muitos filhos. Malael gerou a Jared, Jared gerou Malael, todos do Malael foram 895 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, o sétimo, ele era o sétimo. E já não era, porque Deus o tomou para si. Oh, glória a Deus. Ele andou com Deus. O nome de Deus era invocado, e havia homens que andavam com Deus. Enoque andou com Deus. Mas a história não acabou aí. Veio Matusalém, gerou Lameque. Lameque viveu 777 anos. 777. O Apocalipse fala de 7 trombetas, 7 taças e 7 selos. 777. Antes que viesse o que vem depois. Depois do 777, das 7 trombetas, das 7 taças, dos 7 selos, veio o tempo de Noé. O nome do meu filho, Noah. Noah significa consolação, derramar do Espírito Santo, e significa descanso de Deus. Aleluia. Significa reino de Deus. Desde o começo, Deus estava anunciando que haveria um juízo. Nesse juízo, todos os filhos de Caim são levados pelo dilúvio. Sobra numa arca Noé com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Deus está anunciando o fim desde o começo. Ele está dizendo que, como foi nos dias de Noé, assim será como na vinda do Filho do Homem. Casavam, andavam sem casamento, faziam coisas, faziam planos, mas de repente veio o dilúvio e os levou a todos. Levou quem? O ímpio ou levou o justo? Levou o ímpio. Sim, o pecador. Tem um texto que os nomes aqui são proféticos, eu anotei aqui no meu celular. Os nomes dos filhos de Deus, eles significam uma frase. Adão significa homem, humanidade. Colocado como homem mortal, cada um dos nomes dos filhos. Adão, Sete. Sete é colocado no lugar. Lembra que Sete foi colocado no lugar de Abel? Colocado como homem mortal, possuidor da glória de Deus, descerá ensinando que quando ele morrer, haverá derramamento até sobre os pobres de um consolador de Noé. Glória a Deus, aleluia. Quando ele morresse, o Senhor Jesus, haveria um consolador que viria, haveria um Noé que salvaria a humanidade. Nós estamos para viver esses dias, onde o Consolador, o Espírito Santo, virá novamente para trazer juízo sobre a terra. Aleluia. Depois disso, lá o Senhor vai trabalhando toda a genealogia em Sem, em Judá. Ele vai trabalhando os herdeiros, Davi. Ele levanta Davi. Davi é um rei. E há promessas feitas a Davi. Davi começa a ter uma necessidade. Davi começa a dizer: eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou construir um templo, porque não é justo que eu viva em templos, em casa linda, grande, e Deus fique ali numa tenda, num lugarzinho, num tabernáculozinho. Então eu vou construir uma tenda para Deus. Ele engana até o profético, lá em 1 Crônicas, de novo, lá no versículo capítulo 17, nós vamos ver o diálogo profético na vida de Davi. Estou chegando já do meio para o final da mensagem. Glória a Deus, é muito rápido. Em 1 Crônicas 17, sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Natã, o profeta, está sendo enganado aqui pelo esquema, pelas coisas que estão acontecendo. E Natã está falando: Davi, tudo que você fizer está bem feito, porque você é de Deus, faz o que você quiser, está tudo certo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor,
tu não edificarás casa para minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel, e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Eu te fiz um nome grande, Davi. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei. Quem preparou o lugar? Deus. E eu o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Quem edificaria a casa? Deus. O Senhor. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Eu trabalho com descendente. Aleluia. Eu vou levantar o descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei, eu vou estabelecer a tua casa, o teu reino. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Aleluia. Eu estou preocupado com o descendente. Eu não estou preocupado com o templo ou com a casa. Eu estou preocupado com quem faz casa. Aqui sou eu, não é você, Davi, que faz casa para mim. Eu construo uma casa para você. Aleluia. Eu plantei um jardim para Adão. Eu vou construir uma casa para você reinar, Davi. Eu vou construir uma casa não para você, mas para o teu descendente reinar. Esse edificará a casa. O seu descendente vai edificar uma casa. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Queridos, Deus nunca se referiu aqui a Salomão e nem a casa que Salomão construiu. Porque esse trono é um trono estabelecido para sempre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus está preocupado com um povo filho. Aleluia. Deus não está preocupado com a herança que você vai ter. Ele está preocupado com quem você é, o seu tipo, a sua estirpe, a sua espécie. Ele está preocupado se você de fato tem a verdade dele encarnada dentro de você. Ele está preocupado se você está pronto para fazer a vontade dele, adorar ele com tudo que você é, com tudo que você tem. Independente do que está acontecendo à sua volta, é isso que o Senhor está buscando. É esse tipo de descendente que ele busca, que faça a sua vontade. Ele vai edificar uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Você pode dar aleluia para Deus? Aleluia, glória. Eu me serei por pai, ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de mim, mas confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natan a Davi. Glória a Deus. Em Gálatas, capítulo de número 3, lá no Novo Testamento, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 3, versículo 16, abre comigo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos, plural, descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Jesus Cristo. Aleluia. Deus sempre quis trabalhar o descendente. Santo. O trono ele estabelece, a casa é ele que edifica, o reino é ele que traz. Ele só está preocupado de ter descendente, e que os descendentes desse descendente, que ele é primícia de muitos que vão vir depois. O Senhor Jesus é o primeiro, para que em tudo ele tenha primazia. Depois dele vem descendentes que são de acordo com a sua estirpe, de acordo com a sua espécie. Descendentes que adoram a Deus como adoraram desde pequenos
passou a invocar o nome do Senhor. Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade desde sempre. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode aberrogar de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa e vai, blá, 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 blá. Mateus 21, presta atenção numa coisa. Olha o que diz em Mateus capítulo 21 com relação ao descendente e à herança. Mateus 21, depois de Jesus entrar, purificar o templo, blá, blá, blá. No versículo 33, ele vai contar uma parábola. Ele diz: atentai em outra parábola, havia um homem, dono de casa, Deus Pai. Esse dono da casa, que criou a casa, é Deus Pai, o meu Pai, o seu Pai. Plantou uma vinha que produz uvas. Jesus é a videira verdadeira e nós somos o ramo. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Amém, glória a Deus. Cercou de uma sebe. Construiu, ela está protegida, sebe é o que protege, não deixa entrar nada de mal. Jó estava ao redor dele, viu uma sebe, e Satanás falando: como que eu vou atacar ele? O Senhor construiu uma sebe ao redor dele. Esse lugar era um campo protegido. E cavou nela um lugar, edificou uma torre e arrendou-a. Arrendar significa dar por um determinado período de tempo. Você trabalha numa terra arrendada, você tem que produzir, enquanto aquela terra está arrendada a você. Quando o arrendamento termina, você devolve a terra, o que você fica é com a produção daquilo que você produziu na terra. Posso ouvir um amém? Amém. Deus arrendou a terra por um período. Ele disse ao homem: 6 dias trabalharás, mas o 7º é o meu dia. Nesse dia você não vai trabalhar mais. Nós estamos nessa terra há 6.000 anos. Deus deu um tempo para nós trabalharmos aquilo que Ele deu e produzirmos nessa vinha. O que Deus procura de mim e de você é que essa vinha seja uma vinha frutífera. É que aquilo que tudo Deus colocou na sua mão frutifique a 30, 60 e a 100 por 1. Que tudo na sua mão multiplique. Que tudo na sua mão gere amor, gere vida, gere compaixão, gere misericórdia. E tudo que você tem produza fruto. Só que o que acontece, na verdade, nessa história, ao tempo da colheita, versículo 34, enviou seus servos aos lavradores. Quem lavra a terra? Os homens que Deus arrendou a vinha, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, os profetas, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Olha o espírito de Caim, o espírito do assassino Satanás, o espírito da mentira operando nos servos de Deus. Os servos de Deus matavam os profetas, matavam a verdade, odiavam ouvir a verdade do jeito que ela é, pura, nua, crua. Eles sempre matavam a verdade. Eles escolhiam a Barrabás, o assassino, ao escolher o Senhor Jesus, a verdade. Pilatos pergunta para o Senhor Jesus o que é a verdade. Faz uma pergunta retórica, porque ele nunca quis saber o que era a verdade. Ainda que a esposa dele foi divertida, ele escolheu e falou: não vai crucificar esse justo. Mas o povo escolheu Barrabás. E eles matavam todos os profetas que vinham antes deles, porque eles não queriam ouvir as palavras proféticas de confronto, as palavras que te fazem parar em pé. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, o dono da vinha, enviou Jesus, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas olha o que estava no coração deles. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Onde estava o foco deles? Na herança, na terra, no que Deus podia dar. Se a sua vida está confortável ou não, se as coisas estão boas para você ou não, queridos. Eu vou dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração. Deus ainda procura adoradores que se entreguem a Ele. Glória a Deus. E Ele tem contado muito poucos. Porque nós estamos todos, a igreja de hoje em dia, a igreja de hoje, ela dorme, sabe por quê? Porque ela está preocupada com a herança que ela vai possuir. Ela está preocupada em que Jesus se fez pobre para eu ser rico. Ela está preocupada no evangelho que trata ela muito bem, está tudo muito bom. Eu não vou nem citar o nome, mas a minha esposa está mostrando um homem aí para mim na internet. Tudo que ele fala é bom. Você vai vencer, você é mais que vencedor.
as coisas são boas, e aí vai, e as pessoas estão tendo comichão no ouvido para ouvir isso, porque o que elas querem, na verdade, é herança. E elas estão matando a verdade, a descendência, estão deixando o joio entrar, estão matando irmãos, estão falando mal de irmãos, irmãos se degladiando aí na internet por causa de política. Misericórdia, Senhor Jesus. Tem pastor aí que já entrou pelas... Meu Jesus, queridos, de verdade gera uma compaixão, uma coisa no meu coração. Eu falo, não é possível que as pessoas continuem se vendendo por tanto. Ao passo que o reino de Deus é um reino, queridos, de entrega. Escute isso. Ele começou em Abel entregando o melhor. Ele continua em Paulo, que fala, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, o meu corpo, a minha vida está sendo oferecida como libação, que é o líquido que vai em cima do sacrifício. Eu estou me oferecendo a Deus. Eu não teria direito, Paulo diz, de ter uma irmã para eu casar com ela como os demais apóstolos. Todos os apóstolos tinham mulheres. Paulo fala, eu estou abrindo mão disso, para que eu possa ser mais útil na obra do Senhor Jesus. Olha que homem, olha que cabeça, olha que sacrifício. Não tenho eu direito de servir o altar e comer do altar, mas eu não vou comer do altar. Eu me sustento para que vocês não me tirem essa glória, eu quero oferecer a Deus. O Senhor está procurando esse tipo de adorador, queridos, e está escasso. Porque nós vivemos justamente na era da igreja de Laodiceia, que diz, está rica e abastada, e não vê que é pobre e miserável, sai do mundo. Onde estão os homens aonde Deus pode falar, jovem rico, vem cá. Entrega tudo, Senhor. Dá os pobres. Você vai ter um tesouro no céu, então vem me sair. Onde tu mesmo? Ô Pedrão, você fez uma pesca maravilhosa sobre o nosso bumbum agora, não foi? Entrega toda a colheita. Deixa tudo para trás aí, e me segue. Aonde estão? Onde estão os adoradores, queridos? Sabe por que acontece? Nós estamos muito voltados para esse mundo. Nós estamos voltados para a herança. Essa é a verdade. Abraão, Deus fala para ele assim, sai da tua terra, escute isso no seu coração, da tua parentela, da casa do teu pai. Vai, Abraão, para onde eu te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação. Eu vou bendizer os que te bendizerem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos o quê? Quem que Deus está abençoando? Todos os descendentes, as famílias da terra. Em Jesus ele fala que nós entramos nas bênçãos de Abraão através de Cristo, do descendente. Toda a herança que Abraão vem para nós, mas Abraão, escute Abraão, a Bíblia diz que ele andou na terra da promessa como em terra alheia, que não lhe pertencia. Porque ele contemplava a cidade espiritual. Sabe por que Deus deu tudo para ele? Que Abraão nunca andou pela herança do físico, ainda que ele dissesse, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso eu te dei. Sabe o que Abraão faz? Ele anda na terra da promessa como em terra alheia de outro. Porque não está preocupado com terra, porque ele contemplava a cidade espiritual, onde Deus é o construtor. Você pode ler. Glória a Deus, aleluia. Deus é o construtor. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos preocupados com as nossas construções. Essa é a verdade, com a nossa herança. Nós cantamos hinos bonitos e que tem o seu fundo de verdade, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior é Pai. Tudo que Jesus conquistou, nós queremos a herança. É um louvor lindo, é tudo verdade, existe uma herança, só que o foco nunca deve ser a herança. O nosso coração tem que ser como o coração de Abraão. Glória a Deus. Nós somos motivados pelos pregadores a querer receber herança. Aleluia. Infelizmente. Mas há uma herança, queridos, que Deus está montando essa
heranças do céu. Glória a Deus. Ele está montando tronos. Ele está montando um reino que o rei é Jesus, o descendente. Quando o anjo aparece para Maria em Lucas capítulo 1, abre lá em Lucas capítulo de número 1. Lucas capítulo de número 1, estou chegando no final da mensagem. No sexto mês, versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem, a casa de Davi, diga a casa de Davi. Casa. Olha a herança fica ali, Judá, Davi, nasceu em Belém. Depois Deus vai passando toda uma linha genealógica a partir de Davi, do descendente de Davi. Chamada Nazaré, uma virgem, que é a casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O trono de Davi pertence a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O anjo disse: ele é o dono do trono. Não é Davi. Porque Davi vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus fala assim: vocês estão falando que eu sou filho de Davi? Mas como que eu posso ser filho de Davi? Está escrito que disse o Senhor ao meu Senhor: aceita-te a minha direita, até que eu ponha os inimigos por estado dos seus pés. Em Apocalipse diz que ele é a raiz de Davi e o descendente de Davi. Como ele pode ser a raiz e o descendente? Ele é a raiz porque ele formou Davi. Ele é descendente porque ele é o filho de Davi como homem. Você pode aleluia para Deus? Mas ele é antes de Davi, ele é antes de Abraão, ele é antes de tudo. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Este reino, este trono, essa cidade está sendo montada. Glória a Jesus. O Senhor Jesus em Marcos capítulo de número 10, abre lá, Marcos 10. Tem muitos crentes que estavam cegos porque eles matavam, eles queriam se apossar da herança. Mas em Marcos 10, versículo 46, tem um cego de Jericó. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, é cego, e tinha um monte de judeu que via, mas estava cego. Na igreja hoje tem muita gente que acha que está vendo, mas está cego. Porque o que ela quer é a mesma herança que cegou os olhos de Israel, e que não reconheceu o tempo da sua visitação. Assim hoje, muitos não vão reconhecer os dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, e não reconhecerão, porque os seus olhos estão voltados para a coisa errada. Mas existem cegos que Deus quer que vejam. Olha o que ele diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, olha a frase: Jesus, filho de Davi, Jesus Messias, Jesus que veio da parte de Deus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus que os religiosos da época não podem ver, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele reconheceu o filho de Davi. Ele reconheceu o Messias. Todo Israel estava de olhos fechados para ver o Messias, porque eles matavam o profético de Deus, porque na verdade eles queriam, todo o tempo estavam preocupados. É coerência. Hoje, uma igreja não está reconhecendo Jesus andando no meio.
Porque a grande preocupação dessa igreja, filha do diabo, é a herança que Deus pode dar. E não as cidades que têm ruas de ouro, pavimentos de pedras preciosas, tronos que são estabelecidos eternos. A igreja não está olhando para isso de uma forma geral. Mas você nessa noite, filho, está aqui para que os seus ouvidos e os seus olhos sejam abertos. Amém. E você esteja com o seu foco no lugar correto. Aleluia. Amém. Aleluia, Sabe Senhor. outra mulher que fala filho de Davi? Por incrível que pareça, a cananeia que tinha filho demoniado, que não tinha nem direito à mesa, mas ela fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. A genealogia de Mateus capítulo 1 e de Lucas capítulo 3 vai trazer Jesus como filho de Davi. O Senhor Jesus, que é o filho de Davi e também é o pai de Davi, que é a raiz de Jessé, em João, no capítulo de número 2, estou encerrando com 2 versículos. Em João, capítulo de número 2, o Senhor Jesus começou o seu ministério, seus milagres, falando do espiritual. As pessoas olhavam para o natural. Ele entra ali no templo, ele expulsa os cambistas do templo, porque ele fala: a casa do meu pai é casa de oração. Eu fiz essa casa uma casa de oração. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Amém, glória a Estou procurando Deus. os que me adoram em espírito de verdade. Posso ouvir um aleluia aqui? Aleluia. Continuo procurando os Abel, o sangue de Abel, que fala coisas preciosas, mas ele é inferior ao sangue de Cristo, que fala coisas mais sublimes. Posso ouvir um outro aleluia, glória a Deus? Amém, Deus glória a trabalha Deus. com sacrifício. Deus Aleluia. trabalha sempre da mesma maneira. Aquele que se anula que vai receber o reino, não é aquele que tem. Lembraram os seus discípulos, versículo 17, que está escrito: quando ele expulsa os cambistas, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntou-lhe, pois os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruíste o santuário, os que vocês construíram, e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, que é quem? Eu e você, a igreja. Aleluia. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura, na palavra de Jesus. A Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 2, vem cá comigo, eu não ia nem ler, mas eu vou ler isso aqui. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 18, se eu não me engano. Efésios 2. Diz assim, versículo 19: assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois descendentes. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, são fundamentos de palavras espirituais de verdade, da sã doutrina dos apóstolos, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular desse templo, desse algo sendo construído, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Para encerrar, Apocalipse, capítulo de número 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Diga: Nova Jerusalém, a cidade de Deus, Nova Jerusalém, a cidade de que Deus. descia do céu, da parte de quem? Quem construiu essa cidade? Deus. Ataviada como noiva. A cidade também somos nós. A cidade é para nós. Ele vai plantar um novo jardim na terra, só que esse jardim agora é uma cidade, e essa cidade que ele vai plantar chama-se Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém é a noiva dos descendentes que são com Jesus. Você pode aleluia, glória a Deus? Aleluia. Você é a cidade, diga: eu sou a cidade. Eu sou a cidade. Ataviada como noiva, adornada por seu esposo. Então eu ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com o homem, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está construindo uma cidade para você habitar. Glória a Deus. Não se preocupe com a sua construção, não se preocupe com a sua herança. Quem está trabalhando herança é o Senhor Jesus. Ele está trabalhando tronos, ele está trabalhando um lugar, ele está trabalhando uma cidade.
Ele está construindo o templo que ele está construindo é você, nunca foi um templo físico, nunca foi um templo que pode ser levantado lá em Israel, lá os judeus vão lá estourar o domo da rocha e vão construir um templo. Deus não está nem aí para esse templo, nunca esteve, nunca estará. Deus está preocupado com o templo que é você. Você pode dar um aleluia. Aleluia, glória a Deus. Só que você tem que estar com o coração, está com o coração de Abraão, um coração de adorador, que está olhando as coisas do céu. Posso ouvir um amém? Amém. Esqueça a herança e pense em ser um descendente. Posso ouvir um Amém. amém? Prepara para ser um descendente. O descendente de Cristo é alguém que ouve a verdade. O descendente de Cristo é alguém que não se preocupa com os negócios desse mundo. O descendente de Cristo é alguém que renuncia tudo por amor a Ele. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus está buscando aqui, descendentes. Vamos louvar o Senhor.